Boa tarde, estamos aqui continuando o nosso clube de leitura. Nós estamos aqui no nosso último dia do nosso clube de leitura. Seja muito bem-vindo você aí que está sempre nos acompanhando aqui, está sempre interagindo conosco. Compartilha o link aí da live no grupo dos seus amigos, com o pessoal da igreja, com o pessoal da faculdade. Para você que não acompanhou os últimos clubes de leitura, nós estamos falando do livro Atributos de Deus, do A.W. Tozer. Lembrando que, para você que está assistindo a live, nós temos o cupom de desconto. Eu vou fixar aqui nos comentários. Você entra lá no site da História Vida, coloca esse cupom aí, Tozer35, e você ganhará 35% de desconto nesse livro aqui do A.W. Tozer, do nosso clube de leitura. Lembrando que esse livro do Tozer ele faz parte de uma coleção de outros livros que a História Vida está lançando. Alguns já foram lançados, outros estão sendo relançados. Nós estamos aqui com esses livros aqui, ó, Vida Crucificada, O Filho do Homem. Todos os livros do Tozer fazem parte de uma coleção futura aí que sairá. Você que já comprou o seu Atributos 1, saiba que já saiu o Atributos 2 para você manter aí na sua coleção, para você adicionar, na verdade, na sua coleção. No final, depois dos títulos lançados, você estará com a sua coleção completa dos livros do A.W. Tozer. E para você que está assistindo a live, nós temos 35% de desconto nesse livro aqui do A.W. Tozer. Eu quero agradecer cada um de vocês que estão assistindo aí, que entraram aí na live. E vamos lá para os nossos dois últimos capítulos. Hoje nós não temos convidada. Hoje está apenas eu e o Leandro aqui. Diga oi para a galera, Leandro. E aí, pessoal, tudo bem? Muito obrigado por entrar na live e contamos com a participação de vocês. Exatamente, contamos com a interação de vocês. Então hoje nós vamos falar sobre o capítulo 9 e o capítulo 10 do livro. São dois atributos que o Tozer destaca, né, que é a santidade de Deus e a perfeição de Deus. Uma coisa que eu notei no decorrer desse livro é que é muito necessário nós estudarmos os atributos de Deus de forma sistemática, de forma cronológica. Por quê? Porque você não pode mutilar Deus, você não pode personalizar Deus, você não tem o direito de pegar os atributos de Deus que você gosta e de rejeitar os atributos de Deus que você não gosta. E fica muito claro isso no livro do Tozer, que nós vivemos em um período onde a personalização é incentivada. Por exemplo, você monta uma playlist das músicas que você quer ouvir, você monta uma playlist de filmes que você quer ouvir, você não precisa mais ficar refém do cinema, você não tem que ir lá esperar o filme passar. Quando você vai no restaurante, você escolhe as coisas que você quer comer. Quando você vai comprar uma roupa, você escolhe uma roupa de acordo com a cor, com o corte que você prefere. Se você vai fazer um curso, você pode escolher ser presencial, ser EAD. E tudo que a gente vive hoje é montado para personalização, para customização. Só que com Deus nós não temos esse direito. Nós não somos autorizados por Deus a personalizar aquilo que a gente acha que Deus é. E é muito comum hoje as pessoas dizerem, olha, na minha opinião Deus faz isso. Na minha opinião Deus não faz isso. Eu acho que Deus faz isso. Para mim Deus não faz isso. E o Tozer, nesse livro, ele trata muito dessa ideia do Deus completo, do Deus sendo todo, porque nós não somos autorizados a mudar aquilo que Deus estabeleceu. Agostinho fala o seguinte, que se você crê somente naquilo que você gosta no Evangelho e você rejeita aquilo que você não gosta, não é no Evangelho que você crê, mas é em si mesmo. E o problema dessa personalização do Evangelho, dos atributos de Deus, é que você vai criar um ídolo. Você vai criar um Deus que não é o Deus da Bíblia e você vai cometer o pecado de idolatria. Então, eu queria fazer essa introdução para fechar a importância de você ler Deus como Ele é, de como Ele se revelou e de como Ele quis se mostrar para nós. E aí, de forma bem resumida aqui no capítulo 9, quando o Tozer fala da santidade, ele começa o capítulo 9 dando um exemplo de como é difícil falar da santidade de Deus, e ele fala até do Leonardo da Vinci.
Bom, ele fala que quando Leonardo da Vinci foi pintar o quadro sobre a Última Ceia, o famoso quadro da Última Ceia, ele fala que o Leonardo da Vinci pintou todos os personagens da ceia, os discípulos ali de Jesus, só que quando ele foi pintar Jesus, ele ficou sem saber expressar Jesus. Ele ficava tão admirado com a beleza, com a santidade, com a sublimidade de Deus, que ele até pensou em não pintar o rosto de Deus. O rosto de Jesus, na verdade. E aí o Tozer fala que, para começar a descrever a santidade de Deus, ele também tem esse sentimento de que, por mais palavras que os oradores tenham, por mais eloquência que tem o pregador, o teólogo, o cristão, existe uma dificuldade e uma limitação de vocabulário e intelectual que nós temos para descrever o quanto Deus é santo, o quanto Deus é puro e o quanto Deus é separado. E aí, na página 144 do livro, quando o Tozer vai falar sobre a santidade, ele fala que nós não conseguimos compreender por completo a santidade de Deus. E aí o Tozer explica por que nós não conseguimos compreender por completo essa santidade de Deus. Quando ele vai explicar isso, ele fala do pecado de Adão. Ele fala na página 144 o seguinte, ó: nós somos seres caídos em Adão. E aí ele fala que essa queda em Adão afetou a nossa espiritualidade, a nossa moral, a nossa mente e até a nossa física. O nosso físico foi afetado por conta desse pecado em Adão. E isso faz com que todos os nossos sentidos sejam contaminados e sejam inclinados para o pecado. E uma coisa que eu achei muito interessante nessa página e atual, que eu destaquei aqui, é que ele fala que por conta desse pecado, nós não podemos confiar cegamente nem nos professores e nem nos políticos. Ele fala o seguinte, que por conta dessa depravação do homem, dessa inclinação original em Adão, o homem não pode depositar os anseios dele em nenhum professor e nem um político. E isso é muito atual. Por quê? O que o Tozer quer dizer aqui é que não existe nenhuma ideologia política que seja capaz de resolver o problema do homem, que é o pecado. Justamente porque todas as ideias das políticas, das ideologias, nasceram de mentes caídas. As ideias, as filosofias, as ideologias, elas nascem contaminadas por pecados. Seja qual linha que nós desejamos seguir, ela vem com o problema do pecado. E o problema do pecado original de Adão só pode ser resolvido com Jesus, com a cruz de Jesus. E aí ele fala que por conta dessa contaminação do pecado, nós não conseguimos ver a beleza de Deus e ver a santidade de Deus como Ele é. E por conta do pecado, os professores, os políticos nasceram com o coração contaminado. Olha como isso é interessante e olha como isso é atual. Em esse momento de política, em um ano de política, nós temos essa ideia de que somente Deus é puro, somente Deus é santo e somente Deus é separado. Leandro vai fazer um comentário aqui rapidinho. Apenas um comentário interessante, ainda na página 144 que você está falando, Davi. É interessante que o Tozer pega e fala o seguinte, que diante dessa assimilação intelectual, a gente acaba tendo uma sensação de vilania pessoal. Uhum. E a razão para isso ele até fala, porque somos seres caídos. Exatamente, somos seres depravados. E aí, continuando aqui nessa página, na parte que o Tozer vai dar uma definição de separação, ele fala o seguinte, que de santidade, ele fala o seguinte, que santidade significa pureza, e a santidade é algo sem mistura. Então, Deus ser santo quer dizer que Deus ele não contém nenhuma mistura. Só que mesmo assim, essa definição de que Deus não tem nenhuma mistura, ela é uma definição limitada. Por quê? Porque Deus, ele não cresceu em santidade. Deus não passou por um processo de crescimento em santidade. Ele sempre foi santo. Não existem estágios de santidade na qual Deus foi crescendo, que Deus foi aumentando. E ele nunca foi mais santo do que ele é. E ele não pode ser mais santo do que ele é. Porque ele é imutável, ele é imensurável. E ele continuará sendo Deus de forma infinita.
Na página 144, quando o Tozer vai falar sobre as duas definições de santidade, ele usa duas palavras, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, para falar a respeito de santidade. E aí, ele usa o texto de Provérbios 9:10, que ele fala que a santidade está totalmente conectada ao conhecimento do Senhor. E aí, ele usa um artigo definido, ele usa uma palavra no singular para dizer que a santidade de Deus ela é exclusiva, ela é de forma única, que somente Deus pode ter. Ele fala de Provérbios 9:10. E no Novo Testamento, quando ele vai falar de santidade, ele usa o texto de 1 Pedro 1,16, que ele fala que a definição de santidade que nós vemos no Novo e no Antigo Testamento deixa as pessoas culpadas, porque elas veem que Deus é um Deus tão santo e tão puro que isso causa culpa nas pessoas. E é essa culpa que vem em nós e brota o nosso arrependimento. Então existe uma aplicação prática de Deus para com a gente. E aí, continuando, aqui na página, um pouco mais para frente, aqui quase para o final do capítulo, já na página, deixa eu ver que eu acho que eu marquei errado aqui, quando ele vai falar sobre o relacionamento de Deus com o pecador. Leandro, você tem algum comentário para fazer desses capítulos, desse versículo que você leu aí? Olha, é incrível, o Tozer é incrível. Ele é bom, ele é bom. Ele é muito bom. Esse capítulo sobre... Lembrando que hoje a gente está falando sobre a santidade de Deus. Isso. Tá? E também sobre a perfeição de Deus. Exatamente. É interessante que cada capítulo ele vai falar um pouquinho sobre um atributo. Então é uma leitura muito bacana que você pode, por exemplo, ler um capítulo por dia, para não se perder. E você vai pegar... O Tozer ele faz análise muito complexa, muito interessante. Um capítulo por dia desse livro, excelente. Em 10 dias você lê o livro inteiro. E lembrando no cupom que você tem aqui embaixo, Tozer35, você entra no site da Editora Vida, você compra o seu livro, você adiciona ele na sua coleção, e você vai ser muito edificado com essa leitura aqui. Bom, o comentário que eu tinha para fazer era na página 153, quando o Tozer vai falar de que como que essa santidade de Deus, ela reflete no relacionamento que Deus tem com o pecador. Ela reflete na forma que Deus se relaciona com o pecador. Ele fala que normalmente as pessoas usam o livre-arbítrio, né? Para dizer, olha, eu tenho livre-arbítrio, depois eu aceito Jesus, depois eu faço isso, depois eu escolho Deus. E aí o Tozer fala que Deus, por ser santo, ele se relaciona com o pecador de uma forma diferente. Aí ele usa o texto de Abacuque 1, que Abacuque fala assim que os olhos de Deus são tão puros que não podem contemplar o mal. Ele fala que Deus ser santo modifica a forma como que Deus se relaciona com o pecador. E ele fala de Hebreus 12:24, na qual o autor fala que sem santidade ninguém verá a Deus. E aí ele mostra que vai existir um julgamento final para o pecador. E que um dia, eu até anotei essa frase, que ele fala assim, um dia todas as nossas artimanhas religiosas, todos os nossos cacuetes religiosos serão colocados à prova. E aí ele encerra esse capítulo 10 falando sobre a necessidade que Jesus tem, na verdade que o pecador tem de Jesus para ter paz com Deus. Porque nós iremos ser julgados por Deus, porque Deus é um Deus santo, e Ele tem que punir o pecador. Ele tem que punir aquele que é mau. Então, nós encerramos aqui esse primeiro capítulo de forma bem resumida, de forma bem curta, para você ler lá, na verdade, o capítulo 9 do livro do Tozer de Santidade. E agora nós vamos falar rapidamente aqui do capítulo 10, que se encontra na página 159 do livro, que o Tozer vai falar sobre a perfeição de Deus. Eu quero ler o versículo que ele deixa como base aqui, que é o Salmos 52, que ele fala o seguinte, desde Sião, perfeita em beleza, Deus resplandece. E o engraçado desse capítulo 10 e o encerramento do livro é que isso eu quero frisar muito para você que está pensando em comprar um livro ou para você que já está lendo e parou de ler.
Todos os capítulos do livro têm uma aplicação pessoal. Você sabe o porquê da onipotência, você sabe o porquê da onipresença, você sabe o porquê da separação, da justiça, da graça. Não são filosofias, não são teologias ou teorias que não mudam nada na sua vida. Tem aplicações práticas para o seu dia a dia. Ou deixa você mais tranquilo, ou deixa você mais aterrorizado. Essa é a definição que eu daria dos atributos que o Tozer fala aqui no livro. E aí ele começa falando no capítulo 10, ele faz um balanço do cristianismo atual. Ele começa falando sobre os lucros e as perdas que nós temos no cristianismo. E aí o Tozer começa no capítulo 10 falando que houve um aumento do evangelho nos Estados Unidos. O evangelho passou a ser divulgado nas mídias, no tempo que ele vivia, né? Ele fala aqui da rádio, da TV, da internet, do jornal. Houve uma popularização da mensagem. E também a mobilidade urbana, os aviões, os carros, fez com que povos não alcançados tivessem acesso à mensagem do evangelho. Mais pessoas passaram a ter contato com o evangelho. E aí o Tozer fala, na página 160, que junto com esse aumento da propagação da mensagem do evangelho, houve também uma perca do temor dessa mensagem que é pregada. Junto com o crescimento do evangelho, com o crescimento da mensagem, houve uma diminuição na forma com que a mensagem era apresentada às pessoas. E aí tem um tópico aqui que ele vai falar sobre a inconstância que nós temos com relação àquilo que é invisível e com relação àquilo que é eterno. Ele fala o seguinte, na página 161, que nós perdemos consciência daquilo do que é invisível e daquilo que é eterno. Ele fala que a eternidade, hoje em dia, não é mais algo fundamental no nosso cristianismo, que nós aplicamos no nosso dia a dia, mas é algo que nós, de vez em quando, pensamos na igreja, que nós refletimos, às vezes, de forma na igreja, e a remoção da eternidade e a remoção do temor no cristianismo americano fez com que as pessoas se acostumassem a ir à igreja de uma forma mecânica, de uma forma automática, de uma forma religiosa. Tanto que na página 161, ele faz uma declaração muito forte, que eu grifei aqui no meu livro, que ele fala o seguinte, que se o Espírito Santo fosse removido de alguns lugares, nós não iríamos nem notar. Olha como é pesado isso que ele fala, como que isso faz nós refletirmos a respeito do cristianismo que nós temos. Ele fala o seguinte, que nós perdemos o senso real de adoração e nós iríamos continuar com os nossos cultos, com as nossas liturgias, da mesma forma como se ele estivesse lá ainda. Isso faz a gente pensar muito de forma sobre o que nós temos feito com o nosso cristianismo, né? Que se o Espírito Santo fosse removido da nossa vida, será que ia mudar alguma coisa? O que ia mudar na sua vida você saber que você não tem mais o Espírito Santo? Ou você iria continuar da forma que você está, você iria tomar as mesmas decisões, viver da mesma forma que você vive. E ele fala que nós perdemos esse senso de adoração a Deus. Lembrando para o pessoal que está entrando agora, nós estamos no último capítulo da nosso clube de leitura do livro Atributos de Deus, do A.W. Tozer. Para você que está entrando aí, nós temos um cupom de desconto exclusivamente feito para você, Tozer 35. Você entra lá no site da Editora Vida, coloca lá no seu carrinho Tozer 35 e você vai ganhar 35% de desconto no livro do Tozer. E já vai sair, já saiu na verdade, Atributos de Deus 2, que é uma continuação desse aqui. Leandro, quer dar um recado para a galera que está nos assistindo? Isso, ainda na página 161, é interessante que o Tozer fala sobre o conceito de majestade, que a gente perdeu isso. Né? Ele fala, estamos na era do homem comum, que se faz acompanhar do Deus comum. Não temos mais heróis, porque todo mundo é igual a todo mundo. E hoje o homem comum assumiu o comando. Exatamente. Esse capítulo, o último capítulo que o Tozer traz aqui no livro, é muito profundo. Ele deixa você meio em crise, assim, o que é uma coisa boa. Você precisa ler os livros que te deixam em crise. Na página 164, o Tozer vai falar sobre perfeição. E aí nós estamos já caminhando para o encerramento do nosso clube de leitura e do nosso livro do Tozer. Na página 164, o Tozer vai falar sobre perfeição, a perfeição de Deus. E aí, o Tozer dá uma definição do dicionário de Welbert,
que ele fala o seguinte, que perfeição seria o mais alto grau de excelência possível. Ou seja, Deus é tão perfeito, ele é tão perfeito que não existe nada que falte nele e não existe nada que possa ser acrescentado em Deus. E o que sustenta a perfeição de Deus é a imutabilidade de Deus, a invariabilidade de Deus. Deus nunca mudou, não vai mudar. Deus nunca vai ser abalado. Ele não é variável, ele não é um Deus inconstante que tem altos e baixos. E isso aponta e isso reflete na perfeição de Deus. E aí ele continua no outro tópico falando que, como eu já falei no comecinho, não existe graduação na perfeição de Deus. Não existe degraus de santidade que Deus vai crescendo. Deus sempre foi santo, Deus é santo por completo e Deus continuará sendo santo. Não existe como Deus ser mais santo e nem como você medir se Deus aumentou em santidade ou se Deus diminuiu em santidade, porque Deus é o próprio parâmetro da santidade. Nós medimos alguma coisa comparando com outra. Por exemplo, eu olho para alguma coisa e aí a partir dessa coisa que eu olhei, eu meço. Eu falo, olha, baseado naquilo, eu estou subindo, eu estou crescendo. Só que com Deus não tem isso. Não existe essa possibilidade porque ele sempre foi santo. Ele não passou por um processo de santidade. E aí ele usa o texto de Isaías 40, 25, que fala o seguinte. Deus está falando para o povo, com quem vocês vão me comparar? Quem se assemelha a mim? Aí ele fala, pergunta o santo. Santo. Então, quando nós atribuímos perfeição a Deus, nós queremos dizer que Deus, ele tem uma plenitude, ele é pleno, ele é completo e ele é íntegro, ele é completo. Não tem falta em Deus, não existe nada em Deus que possa ser tirado e nada em Deus que possa ser colocado. Leandro, quer fazer algum comentário desse capítulo da perfeição? Sim, mais uma coisa aqui na página 165, quando ele fala que em Deus não existe graduações, ou seja, ele não precisa evoluir, né, como a gente evolui, de criança para adulto. Uhum. Ele até fala assim, não se pode aplicar mais ou menos a Deus, pois ele é o ser perfeito por excelência, é simplesmente Deus. Exatamente. Deus não ganha XP, Deus não vai aumentando, né, de habilidade. Não, de level. Não tem level, ele já é o último. E aí, para encerrar agora de vez mesmo, na página 168, ele vai falar que o belo honra a Deus. Isso é muito interessante. E aí, na página 168, ele dá uma definição de belo. E na página 169, ele mostra que as coisas boas honram a Deus. A beleza honra a Deus. E aí ele fala que a teologia ela é uma coisa muito bela. Por quê? Porque o cérebro ele começa a raciocinar a respeito das coisas de Deus. E aí ele fala que a teologia ela precisa conduzir a nosso cérebro, a nossa mente, a nossa filosofia, o nosso filosofar, o nosso raciocinar a respeito de Deus, conduzir aos nossos joelhos. A nossa mente precisa estar de joelhos perante Deus. E que estudar a respeito de Deus, a respeito do caráter de Deus, a respeito da bondade de Deus, é algo mais belo que existe. É algo mais sublime que existe. E aí, ele usa o Salmo 29 para sustentar o argumento que ele traz, que ele fala que é o Salmo 29:2, que diz o seguinte, que nós devemos adorar a Deus na beleza da sua santidade. Então, Deus é um Deus que aprova as coisas belas, aprova as coisas boas. E aí, na última página desse livro, ele fala o seguinte, que o processo de libertação do cristianismo, por exemplo, do cigarro, da droga, da bebida, do sexo, das baladas e tudo mais, das coisas que nós consideramos pecado, é a parte pequena do evangelho. Esse processo de libertação que a gente tem é uma parte muito, muito minúscula do evangelho, muito micro. Que a beleza de Deus é o processo final, é o estágio final que nós iremos alcançar. E aí, ele até fala do Salmo 27, que o salmista quer estar na beleza de Deus, ele quer contemplar a beleza de Deus. E aí, ele dá a última frase, a última pincelada do livro, que ele fala o seguinte, sobre os atributos de Deus. Ele resume isso tudo, que ele fala que os atributos de Deus, estudar os atributos de Deus é restaurar o lugar que Deus
sempre deveria ter tido no nosso cristianismo. Que nós estamos tendo um Deus que não é o Deus da Bíblia. E aí eu encerro aqui esse livro, mas o Leandro vai ter mais uma participação aqui na nossa live. Tá, página 169, que a gente está falando sobre beleza, o Tozer ele fala também sobre o céu. Isso é muito interessante, porque a gente descreve o céu como um lugar belo e perfeito. Aí o Tozer dá uma definição muito legal. Ele fala assim: mas o céu é o lugar de suprema beleza. Isso podemos declarar por quê? Porque a beleza da perfeição está lá. Ou seja, se Deus não estivesse lá, não seria céu. Não seria céu. Perfeito. E nessa página, o último comentário mesmo pra gente encerrar, você aqui, Vitor Lourenço, você que tá gostando aqui da nossa live, do nosso livro do Tozer, nós temos esse cupom aqui embaixo, livro Atributos de Deus, o cupom é Tozer35, Atributos de Deus aqui, você entra lá no site, historiavida.com.br, coloca lá Atributos de Deus 1, do A.W. Tozer, e você coloca o seu cupom de desconto, Tozer35, e você compra esse livro, que é muito bom, vai falar muito com você. E lembrando que nós temos Atributos de Deus 2, que é uma continuação desse aqui. Nessa página que o Leandro leu, página 169, eu lembro que ele fala o seguinte, que quando você vai fazer uma viagem, por exemplo, você vai para Paris, você vai para França, você costuma ver imagens daquele lugar, você costuma ver coisas daquele lugar lá. Eu vejo uma foto da Torre Eiffel e tudo mais. E aí o Tozer fala que não é estranho que nós, que supostamente estamos indo para o céu, não pensamos de como será o céu. Nós não imaginamos, ou melhor, não pesquisamos o céu, como será o céu segundo a Bíblia. Será que não é estranho que nós não pensamos isso? Porque quando nós vamos para algum lugar, nós vemos as fotos, vemos lá no Instagram das pessoas que foram lá, e a gente fica se imaginando lá. E por que nós não temos isso com o céu também? Badu Perfumes comentou aqui, deixa eu ver a capa do livro. Esse aqui, Atributos de Deus, um livraço aqui da Editora Vida. Lembrando que ele faz parte de uma coleção com outros livros aqui, que você vai adquirindo aí. Logo mais nós teremos cupons de desconto também com box, com esse box aqui, com outros livros do Tozer que vai sair. Tem muito livro bom do Tozer que a nossa editora está traduzindo, títulos exclusivos do Tozer que vai sair aqui com a gente. Então siga as nossas redes sociais, Tozer aqui na Editora Vida, a casa do Tozer. Brincando. Leandro quer falar com vocês. Uma coisa interessante, já que a gente falou sobre céu, a gente também está falando bastante sobre isso, tá? No próximo lançamento da Editora Vida, que está em pré-venda, que é o livro Depois do Fim, tá? Esdras, nosso amigo Esdras do canal Vai na Bíblia. Exato, ele fala muito sobre tanto céu sobre inferno nesse lançamento, tá? Então fica a dica aí. Exatamente. Isso mesmo, Vitor, compre lá e nos marque aqui no Instagram da História da Vida. Compre o seu livro lá, poste no seu stories, poste no seu feed, que você vai ser muito edificado com esse livro. A continuação dos atributos de Deus aqui do Tozer, que ele não fala nesse primeiro, que vai sair no 2, é a autoexistência de Deus, a transcendência de Deus, a eternidade de Deus. Já parou para pensar que Deus é eterno? Que Deus nunca teve começo e nem fim? E que ele nem passou a existir? Isso é muito louco, a nossa mente finita não consegue entender. A onipotência de Deus, a imutabilidade de Deus, a sabedoria, a soberania, enfim. É um livro completo que você vai adorar o Deus segundo o Deus da Bíblia. Porque a sua teoria leva a uma prática. Se você não adorar o Deus segundo a Bíblia, você vai adorar um Deus que há da sua segunda imagem. Isso é muito importante. Pessoal, eu quero agradecer a vocês que estão aqui nessa live assistindo. Lembrando, mais uma vez, cupom Tozer35 para você comprar o seu livro Atributos de Deus 1 do A.W. Tozer. Entre no nosso Telegram lá para você acompanhar e saber qual será o nosso próximo título aqui do nosso clube de leitura. Siga as nossas redes sociais, siga a História da Vida no YouTube, siga a História da Vida no Facebook, no Instagram, compre lá no nosso site.
Eu quero agradecer cada um que participou aqui, cada uma das nossas embaixadoras que aceitaram o nosso convite para participar dos capítulos anteriores, dos livros anteriores. Esse foi só o nosso primeiro clube de leitura aqui de 2022. Nós teremos outros títulos, outros livros, outros descontos. Então siga nosso Telegram, entre aí no link da bio, entre no nosso canal lá do Telegram para você receber conteúdo exclusivo também. E muito obrigado a você que parou aí na hora do almoço, você que estava aí, deixou de ver o jogo aberto para estar assistindo a gente, deixou de ouvir o Pânico na Jovem Pan para estar aqui com a gente. Que Deus abençoe cada um de vocês aí que dedicou a sua hora do almoço, ou você que está em casa mesmo. Muito obrigado. Leandro, quer dar manda o seu último recado aí para a galera, dê o seu último abraço. Muito obrigado, pessoal. E semana que vem, tá? A gente provavelmente já vai anunciar qual será o próximo livro do Clube de Leitura. Então, fiquem atentos. Exatamente. E Badu Perfume, sim, nós temos a nossa lógica lá na Conde de Sarzedas. Leandro, você pode falar o endereço, por favor, que eu não sei de cabeça ainda. Você sabe o número lá? Esse eu não vou lembrar o número, mas Rua Conde Sarzedas. Exatamente. Você vai na... Isso, você vai na Conde, desce ela lá e você vai ter lá esse livro. Existe sim, tá, Badu? Esse livro tem lá na nossa Conde. Pessoal, muito obrigado a vocês que participaram, vocês que vieram aqui. Isso mesmo, Fábio. É um excelente livro, baita livro. Muito obrigado a todos vocês. Nós vimos os comentários aqui de vocês que participaram. Não tem erro. Alguém pediu o link aqui. É só você entrar no site da Editora Vida e você coloca lá, ou então, quando a live ficar salva, no primeiro comentário aqui, a gente vai deixar o link direto para você acessar lá e comprar com desconto. Aproveita o desconto, que hoje está um preço muito bom, esse livro, repetindo, Tozer 35. Leandro? Lembrando que as lives anteriores estão salvas, tá? E aqui no Instagram também. Pessoal, fique com Deus. Aqui, ó, Julião, muito obrigado, Julião. O Julião salvou nós aqui, ó. Número 246. 246 na Conde, você acha esses livros todos do Tozer lá. Já chega lá, pede pro Danilo lá e pede desconto pro Danilo. Pessoal, muito obrigado a cada um de vocês que assistiram a nossa live aqui, os outros capítulos. Deus abençoe cada um de vocês e fique com Deus e até o próximo clube de leitura. Deus abençoe.